Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu venho trazendo uma videoaula pedida por vocês, né? Com aquele medo. Professor, eu tô com medo de tangenciar o tema. Um medo super comum, mas a gente vai tentar hoje ver a melhor forma de trabalhar a temática sem ou fugir do tema ou tangenciar. Então, vamos compreender o tema a partir da matriz de referência do Enem, tá? E lá diz assim, que o tema, ele tem um papel de destaque, tanto que ele é computado na competência 2, competência 3 e competência 5. A gente sabe que a 1 é referente às questões gramaticais, escrita, né, ortografia, e a competência 4 diz respeito a toda essa parte de referências, de conectivos, né? Então, são as únicas referências que o tema não vai estar interferindo de alguma forma. Então, o papel do tema é muito importante. Então, compreender a proposta, ela se faz mais do que necessária para que você desenvolva o tema proposto e dessa forma busque, consiga, né, a nota tão desejada. Em 2019, nós tivemos o tema Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Se você parar, observar bem, nós temos como palavra-chave somente duas palavrinhas: o cinema e a democratização, né? E o que de que se trata essa democratização? Ela vai estar referindo-se ao acesso, tanto do ponto de vista do consumo, como do ponto de vista de produção. De todas as redações que eu li, eu sempre vi mais essa questão do consumo mais do que da produção, ok? Então, o que é que era importante? Era importante dizer sobre esse acesso democrático, onde todas as pessoas, independente das condições financeiras, independente de onde mora, independente da opção sexual, independente das ideias políticas, independente, porque isso é democratizar todas as pessoas com deficiência física, sem deficiência física. Então, é democratizar. Democratizar o quê? Esse acesso ao cinema. Então, era isso que era para ser discutido na redação do Enem de 2019. Quando você trabalha o tema de forma completa, uma abordagem completa, é isso que o Enem quer, essa abordagem completa do tema. Agora, tratei de forma parcial esses elementos que a temática, a frase temática traz. Então, você só tratou do assunto. Eu não tratei do tema. Eu tratei de forma incompleta, só tratei do assunto. E quando você não trata nem do assunto, sequer toquei no assunto, isso é o considerado fuga ao tema e você tem a nota zerada. E o que é tema e o que é assunto? Tema o texto ele deve abordar de forma completa esses elementos que a frase temática traz, tá? Então você vai ter que trazer repertórios socioculturais que tenham a ver com o tema. Você vai fazer essas interpretações de acordo com o tema, esse projeto de texto pensado dentro do tema. O assunto é algo mais geral, algo genérico, algo que abrange muito. E a gente sabe que o tema do Enem, ele sempre é um corte muito preciso dentro de algo, né? Dentro da temática, dentro da problemática. O Enem, ele tem essa característica, cortes mais particulares. Então, é preciso saber essa diferença para não tangenciar. É importante também que fique claro, salientar sempre para vocês, que quando se vê o tema, vocês precisam fazer uma leitura interpretativa. Eu preciso compreender a palavra, a presença das palavras-chave, quais são, né? O que é que esse tema traz? E a partir daí linkar
sinônimos, palavras do campo semático. Por quê? Porque você precisa estar sempre, em cada parágrafo, retomando esse tema. Para que não fique repetitivo, é bom, é interessante, você estar sempre ali trazendo sinônimos, palavras do campo semático. E acreditem, os corretores da prova do Enem, os avaliadores, eles recebem do INEP uma lista de sinônimos, uma lista com palavras deste campo de trabalho aí do tema. Então, eles já estão preparados para encontrar isso na sua redação e saber que você está tratando do tema. Eu trouxe aqui um passo a passo que pode ajudar a auxiliar vocês nessa escrita, nesse entendimento do tema. Tá? Primeiro passo, eu preciso ler, eu preciso interpretar a proposta. Tá? A gente tem que pensar que se a banca passa mais de um ano pensando nesse tema, a gente tem que parar um pouquinho para pensar também antes da escrita. Fazer uma leitura, entender os sentidos, compreender as palavras para correr dessa fuga aí. É importante deixar sempre claro na sua cabecinha a distinção entre o tema e o assunto. O assunto vem como forma genérica, como eu já disse, enquanto o tema traz uma discussão mais direcionada. Então, eu trouxe um exemplo rápido aqui. Nós temos como tema a indústria da seca e a importância do consumo consciente da água. Isso é o tema, algo mais particular, a questão de todas essas chuvas que no Brasil, onde elas não são periódicas, né? Onde nós temos uma falta de chuva, falta dessa consciência ecológica na preservação dos rios. Então, isso tudo envolve a indústria da seca e também envolve a questão do consumo consciente, tanto de forma micro das nossas casas, como de forma macro, onde a gente vai falar da indústria mesmo, a indústria de produção da chamada água virtual, aquela água que você desconhece na produção de determinados produtos. Eu sempre falo, a indústria têxtil, por exemplo, ela gasta muita água. Então, é sobre isso que esse tema pode tratar. Você tem esses recortes aí. E aí, qual é o assunto mesmo? O assunto de forma geral, meio ambiente, a economia, não a economia da água em si, mas a economia financeira, economia de crescimento, a economia do país. Então, cuidado para não só abordar a questão ambiental, né, a questão do desemprego, do trabalho, e esquecer da questão principal, temática, no caso, a indústria mesmo da seca, a questão das indústrias, a falta d'água, essa periodicidade, né, da presença da água no país. Então, é importante ter isso sempre em mente para fazer a redação. Você pode entender o tema de 3 formas. A partir da leitura da frase tema, eu vou ler, vou ver quais são as palavras-chave, vou linkar ali. A partir dos textos, os textos mesmos, que normalmente vem 1 a 2 textos, então ele vai trazer ali, cuidado, porque muitas vezes ele não traz diretamente a frase tema, mas ele traz o que pode se trabalhar dentro da frase tema. E também a partir dos textos não verbais, que são normalmente os infográficos, os gráficos, desenhos, imagens, charges. Então, esses textos também são importantes e ali a gente pode depreender bastante o assunto. Então, são essas 3 formas de entender o tema. A segunda etapa que você deve fazer é listar. Listar as ideias, os exemplos, as referências que você tem, aquelas frases que você gosta de citar, qual delas se encaixa com essa temática, né? É o chamado brainstorm, né? A tempestade cerebral, onde você vai ter que achar dentro da sua cabecinha, dentro de tudo que você leu nesse período todo de preparo para o Enem, o que é que tem a ver, o que é que eu sei, o que é que eu estudei, o que é que eu li, que se encaixa nesse tema. E vai lá, não custa nada, 2 minutinhos, dá uma parada, pensa, reflete, escreve, vai rabiscando ali no caderno e vai anotando, porque dentro dessas coisas você pode sim encontrar algo que se encaixe perfeitamente na sua discussão.
esse trabalho tem aí duas funções, né? Primeiro, impedir que uma ideia boa vá embora, seja esquecida, né? E depois, quando você está lá escrevendo, eita, eu podia ter colocado isso. E segundo, também, permitir que essas suas referências sobre o tema, elas sejam bem trabalhadas de forma organizada. Aí nós vamos para a competência número 3, o projeto de texto. Eu pensei direitinho, eu organizei direitinho, eu sei qual é a melhor para ficar na introdução, qual a melhor para ficar no D1, qual a melhor para ficar no D2. Então, é importante, sim, dar essa paradinha, pensar, escrever um pouco antes quais desses repertórios socioculturais vocês podem trazer para esse tema. Terceira etapa, organizar. Fazer a seleção de tudo isso aí que você pensou, qual dessas se encaixa melhor. E fazer um esqueminha, tá, gente? De forma que fique bem organizado, que você destaque as melhores ideias, as melhores referências, né, os melhores contextos, os melhores repertórios socioculturais. Então, fazer essa organização das ideias. Então, é preciso organizar as ideias. E, por último, fazer esse roteiro, esse pretexto, tá? No Enem eu já considero o rascunho esse pretexto. Tem muitas pessoas que gostam de ir direto para a folha definitiva. Eu não acho legal. Por quê? Porque você pode, não só a questão de erros ortográficos, mas a questão da construção mesmo do texto. Talvez você não se lembre, se engane, se esqueça, troque. Então, assim, quando você está escrevendo o rascunho, você consegue ter a melhor forma de organizar esses argumentos, os repertórios, lá na conclusão, pensar nesses 5 pontinhos, sempre observando as palavras-chave e se elas estão presentes em cada uma dessas discussões nos parágrafos, ok? Espero que tenha ajudado vocês, espero que tenha dado luz à forma de sentar, de pensar a redação antes de escrever. 5 minutos que você tira antes da escrita pode lhe render muito mais tempo depois só para escrever, tá certo? Um grande beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.